Olá, meus amigos, muito bom dia, boa madrugada, boa tarde, boa noite. De qualquer forma, que o dia de hoje seja magnífico para você e para a sua família, seus vizinhos, seus amigos, colegas, conhecidos, enfim, que todos que fazem parte do seu círculo de amizade sejam abençoados. E aqueles que também são adversários ou inimigos, que venham ver Deus em você e venham se reconciliar com você. E você também venha perdoar. E que venhamos perdoar uns aos outros, porque o perdão é sabedoria. Sabia? Perdoar é uma manifestação de sabedoria, de inteligência, não de sentimento. O coração nunca quer perdoar. O coração é cruel, é enganador. Mas quando a pessoa é sábia, e ela não precisa ter necessariamente uma faculdade, ter cursado uma universidade, nada disso. O sábio, a sabedoria, é um dom de Deus. A sabedoria vem de Deus. Deus é quem nos dá a sabedoria. Deus é quem nos dá a sabedoria. Quando o profeta Isaías profetizou sobre a vinda de Jesus, disse: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e conhecimento. Então, amiga e amigo, se você perdoa, você é sábia, sábio. Se você não perdoa, você pode ser a pessoa mais instruída na face da terra, mas não é sábia. Porque quando a gente perdoa, a gente é mais abençoado do que o que foi perdoado. Você sabia disso? Jesus disse: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Isso é sabedoria. Quem perdoa é sábio. Quem não perdoa é burro. Desculpa a expressão, mas essa é a realidade. Olha só, em falar em sabedoria, nós vamos trazer para vocês, a Bíblia é muito bacana, muito forte isso. Olha só, havia um homem que não era judeu. O que se crê, o que se sabe sobre esse homem enigmático, uma pessoa assim que apareceu do nada. Em Provérbios ele tem lá a sua palavra. Mas esse homem, ele é muito legal essa palavra. Esse homem, ele se define como um homem bruto. Olha só que legal. Isso é muito bacana. Ah, Jesus, como o Senhor é grande. Olha só. Provérbios, capítulo 30. Abra sua Bíblia, por favor, para você ler comigo, acompanhar o texto comigo, porque você vai aprender melhor, vai aprender muito mais. Os seus olhos vão se abrir. Olha só, abra sua Bíblia lá em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 30. E fala sobre um homem sábio que não era israelita, mas com certeza ele tinha o DNA de Abraão. Com certeza.
ele tinha o DNA de Abraão. Por quê? Por causa da sua sabedoria. A sua sabedoria identifica-o como um homem sábio. E ele disse assim, olha só, ele diz assim, na verdade, eu sou o mais bruto. É muito legal. Eu sou o mais bruto dos homens. Você leu alguma coisa igual aqui nesse texto? Você viu alguma pessoa, algum herói da fé falar, se identificar como bruto? Bruto. E não apenas bruto, mas uma pessoa assim, tipo, ignorante. Porque ele diz, olha, na verdade eu sou o mais bruto dos homens. Nem mesmo tenho conhecimento de homem. Pô, isso aí mostra que apesar da gente não ter muitas informações ou muita instrução sobre Agur, a gente sabe que o caráter dele era humilde. Ele era humilde, porque ele reconhecia que era um homem bruto e ignorante, que não tinha conhecimento nem de homem. E diz mais, nem aprendi a sabedoria. Ele não aprendeu a sabedoria. E é claro, a sabedoria não se aprende, ela é uma dádiva de Deus. É Deus quem dá a sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Quando o homem cria um avião, computador, internet, inteligência artificial, é a sabedoria de Deus que lhe deu condições de fazê-lo. E depois o homem fica se gabando por aí, olha o que eu fiz, e até descrê de Deus. Mas, não importa. Deus dá sabedoria. Quer dizer, ele não dá, ele empresta sabedoria. Essa é a realidade. Eu falei, dá, não é certo. Deus empresta sabedoria. Empresta talentos. Deus empresta o seu talento, sua sabedoria, para que o homem venha beneficiar o próprio homem, a humanidade. Então, Agur fala de si próprio, identificando-se como um homem bruto entre homens. Aliás, eu sou o mais bruto entre os homens. Eu sou o mais bruto dos homens. Nem mesmo tenho o conhecimento de homem. Ele era exatamente o oposto de Salomão, um homem sábio, muito sábio. Agur se identifica como um oposto, o contrário de Salomão. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo, referindo-se a Deus. Não tenho conhecimento de Deus. Não tenho conhecimento de Deus. Talvez você esteja incluída nesse perfil de Agur. Você seja uma pessoa assim, que não tem muito conhecimento, você seja uma pessoa bruta, você não tenha oportunidade de estudar, você mal sabe ler e escrever. Minha mãe era assim, mamãe ela só fez até o terceiro ano primário, mas ela era uma mulher sábia, muito sábia. Meu pai também. Meu pai era autodidata. Ele não foi à universidade, nada disso. Mas tanto a mamãe quanto o papai eram muito sábios. Muito sábios. E graças a Deus por isso, porque Deus empresta conhecimento, empresta sabedoria, empresta temor para com ele. Assim era Agur. Ele não
não era um homem assim, especial. Não, ele era um homem bem rude e que não tinha muito conhecimento, quer dizer, ignorava os conhecimentos, ignorante com respeito ao ser humano e também a Deus. Ele não conhecia a Deus. Ele sabia da existência de Deus, mas não conhecia a Deus. Essa é a grande diferença. Há quem conheça a Deus, mas não o teme. Tem conhecimento de Deus, mas não o teme. Não conhecimento pessoal, uma experiência pessoal com o batismo com o Espírito Santo. Mas eu digo a pessoa que não tem conhecimento, não teve nunca experiência com Deus, mas teme a Deus. É humilde, teme a Deus. E é sábio, porque teme a Deus. É o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Agur era assim. Agur era um homem humilde, que era sábio, embora ele confesse que não tinha conhecimento, mas ele era um homem sábio. E eu vou dizer por que ele era sábio. Você vai saber por que Agur era um homem sábio, mesmo não tendo conhecimento de Deus. Mas ele era um homem que sabia da existência de Deus, porque ele era sábio. O sábio entende que as coisas que existem porque alguém criou. Não veio do nada. Não veio do nada. Alguém criou os céus e a terra. E esse alguém é esse santo Deus que Agur não conhecia. Não conhecia, mas temia. Sabia que havia um Criador. Assim era Agur. Então, olha só, lá no capítulo 30 de Provérbios, você já deve estar com a Bíblia aberta, você vai ver aí, palavras de Agur, primeiro versículo, palavras de Agur, filho de Jaque. Quem é Jaque? Eu não sei, mas era filho de Jaque. Mas o Jaque, a gente sabe que era um masaíta. Masaíta. Quem é masaíta? Nós vamos ver agora. Palavras de Agur, filho de Jaque, o masaíta, que proferiu este homem a Itiel. Quem é Itiel? Eu tampouco sei. A Itiel e a Ucal, tampouco sei. Não me pergunte porque eu não sei. Eu só sei que está escrito aqui. Na verdade, diz Agur, eu sou o mais bruto dos homens. Nem mesmo tenho o conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. O santo, o Deus, o Criador. Aí ele diz, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Ele está se referindo a Deus, naturalmente. Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Agur não sabia. Essas perguntas surgiram na cabeça dele e ele deixou no ar, mas ele não sabia. E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Ele não sabia. Ele não sabia nada. Imagine se Agur fosse vivo hoje e tivesse toda a Sagrada Escritura mostrando quem é o Criador, quem é o Filho do Criador, quem é o Todo-Poderoso Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Ele
poxa, ele ia arrebentar. Ele seria o maior dos profetas nos dias de hoje. Seria o maior. Mesmo sendo um homem mais bruto e ignorante, porque não conhecia Deus, ignorante das coisas desse mundo, de sabedoria, inclusive, mas ele era sábio, porque temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. Aí ele diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Mas ele não tinha lido. Ele sabia que Deus, que o Criador, que esse que ele não conhecia, só a sua palavra já era suficiente. É pura. Escudo é para os que confiam nele. Quer dizer, ele confiava em Deus. Ele confiava nessa pessoa desconhecida. Eu não conheço a Deus, mas eu confio. Você talvez não tenha recebido o batismo com o Espírito Santo, talvez você não tenha entrado no reino de Deus, talvez você não tenha conhecimento nenhum de Deus, mas dentro de si você carrega um temor para com o Criador de todas as coisas. Isso se chama sabedoria. Você não tem conhecimentos literários, tecnológicos, da ciência, nada disso. Mas você tem temor no seu coração para com o Criador. Você não tem o Espírito Santo, mas você tem temor a Deus. E quem lhe dá, e quem lhe deu esse temor foi o Espírito Santo. Deus te deu esse temor. Esse temor para com Deus. O temor quer dizer o respeito, a reverência, o reconhecimento da sua existência, da sua santidade, do seu poder ilimitado, imensurável. Isso significa que você está no caminho de Deus. Significa que, cedo ou tarde, você vai ter uma experiência com o Altíssimo. Você vai conhecer o seu nome. Então, Agur disse, toda a palavra de Deus é pura. Escudo é, quer dizer, proteção é para os que nele confiam. Quando você, a pessoa que conhece a palavra de Deus e entra, por exemplo, num redemoinho, num furacão, num deserto, ela se segura na palavra de Deus. Está escrito isso, está escrito aquilo. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, naqueles momentos de guerra, de dificuldades, de problemas, de deserto, de solidão, de tristeza, de traição, enfim, aqueles momentos desgraçados, aqueles momentos que você tem vontade de desaparecer da face da terra. Pois bem, naqueles momentos, se você tem a palavra de Deus, você se apega nela e se segura, e ela é o escudo para a sua alma. Ela é a proteção divina, porque a palavra de Deus não volta vazia. Aí ele diz, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Quer dizer, não deturpe a palavra de Deus, de forma nenhuma, para que não sejas achado mentiroso. Aí vem a identidade de um homem que não conhecia sequer o Altíssimo. Não conhecia o nome do filho dele, que é Jesus. Não conhecia nada da Bíblia. Não ouviu nunca as palavras, aquela oração que Jesus ensinou. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não sabia nada.
nada, zero. Mas o Espírito Santo revelou para Agur esta oração que ele nos ensina e que é pura sabedoria. Pura sabedoria. E quem é sábio se agarra a essa oração e faz dela, sabe, a diferença na sua vida. Faz dela o barco de salvação. Oh, meu Deus, eu quero viver nesta vida, uma vida que venha servir para ti, para algum motivo. Eu não quero viver por viver. Então, nessa oração de Agur, ele mostra a sabedoria pura, puríssima, que faz de você uma mulher sábia, que edifica a sua casa sobre a rocha, que faz de você um homem temente a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então, ele faz 2 pedidos, mais nada. Ele crê tanto em Deus, tanto, que ele não fica orando, pedindo e pedindo isso, pedindo aquilo outro. Ele não faz uma lista enorme de pedidos, não. Ele só faz 2 pedidozinhos, bem pequenininhos, mas poderosos. Olha, esta é a oração que todos deveriam, todos os que conhecem a Deus, que têm conhecimento de Deus, conhecem a palavra de Deus, todos aqueles que sabem o nome do Filho de Deus, do Salvador, do Redentor, e ainda assim não aprenderam a orar como convém. Olha só, ele diz assim: 2 coisas te pedi. Está pedindo a quem? A esse Deus desconhecido. Em nome de quem? Eu não conheço o nome dele. Mas eu te peço, eu sei que o Senhor me ouve, o Senhor é tão grande, que o Senhor está me ouvindo, o Senhor vai entender. 2 coisas te pedi, e não mais negues antes que morra. Ele sabia que ia morrer, cedo ou tarde, então ele pedia 2 coisas apenas, e não me negue, por favor. Aí vem o primeiro pedido. Afasta de mim a vaidade. Aleluia. Oh, Agur. Este homem ignorante, bruto, que não tinha conhecimento de Deus, mas cria na sua existência, isso é suficiente para que pudesse receber de Deus a sabedoria, o temor para com ele e fazer 2 pedidos que viriam fazê-lo o homem mais realizado e feliz na face da terra. Ele disse: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Primeiro pedido. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Jesus diz: eu sou a verdade. Quer dizer, se ele pede para que Deus afaste dele a vaidade e a palavra mentirosa, é porque ele tinha a concepção da verdade, que Deus é verdade. Afasta de mim a vaidade. Você sabe que quando a gente se levanta, a vaidade já está de pé. Sabia? E a gente tem que pedir a Deus: ó meu Pai, afasta de mim a vaidade. Afasta de mim. Porque a vaidade nos leva ao orgulho e às concupiscências desse mundo vil que levam ao inferno.
afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Primeiro pedido. Primeiro pedido. Quer dizer, trata-se de caráter. Primeiro pedido dele tratava-se do seu caráter. Muito legal, né? Ele não pediu, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero me casar, eu quero realizar meus sonhos, eu quero me formar, eu quero ter dinheiro, eu quero comprar isso, quero comprar... Nada disso. Primeiro pedido de Agur foi tratar do seu próprio caráter. Afasta de mim a vaidade. E ele era um homem ignorante e bruto. Mesmo assim, ele estava sujeito à vaidade. Mas ele pediu, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Que a minha boca jamais solte uma palavra sequer mentirosa. Primeiro pedido. E diz mais, segundo pedido. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. E ele explica, mantém-me do pão nosso de cada dia. Não, ele não disse pão nosso de cada dia, mas é isso que ele estava falando. Mantém-me do pão da minha porção de costume. O pão da porção de costume é o pão nosso de cada dia, que você come com prazer, com alegria, com satisfação, satisfaz a sua vida, as suas necessidades daquele dia, e você fica satisfeito, porque você está acostumado com ele. É o pão nosso de cada dia. Isso aqui é a oração que Jesus ensinou. O Espírito Santo é quem ensinou Agur a fazer essa oração. O Espírito Santo deu essas palavras para Agur, para qualquer pessoa que teme a Deus. E veja que Agur não era israelita. Ele era, com certeza, ele era um descendente de Abraão com Agar, de onde nasceu o povo, a nação árabe. Ele era um árabe. Ele era um árabe. Ele não era israelita. Ele nasceu de Abraão com Agar. Era um dos filhos de Abraão. E pertencia a essa região de Massá, como diz o texto sagrado. Aí, o que importa é isso. Talvez você não seja da Igreja Universal do Reino de Deus, você não seja nem cristão. Talvez você seja espírita, talvez você seja católico, talvez você seja muçulmano, talvez você seja um hindu, professe a fé judaica. Talvez você não professe a fé em ninguém, em religião nenhuma. Mas, dentro de você, há uma consciência de caráter. E quando eu falo consciência de caráter, eu me lembro do papai. O papai não era um cristão. Papai não era um judeu, embora tivesse sangue de Abraão. Nem mamãe, nem papai. Mas ensinou os seus filhos, 7 filhos, a serem verdadeiros. Papai odiava a mentira. Ele perguntava alguma coisa a nós. E se a gente mentisse, a gente estaria frito, ia apanhar. Porque ele sabia que na mentira a pessoa fica em dúvida, ela fica indecisa. Quando a pessoa mente, ela se desequilibra. Mas quando a pessoa
fala a verdade, a pessoa tem equilíbrio, ela fala com segurança, é isso e acabou. Ela olha nos olhos e fala com segurança. Mas quando a pessoa mente, ela dá um jeitinho, olha para um lado, olha para cima, olha para baixo, enfim, ela está buscando a palavra para atender a sua aspiração. Agur disse: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Caráter. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Agur sabia que tanto a pobreza quanto a riqueza eram ardis do inferno. Por quê? Na pobreza, a pessoa tende a roubar, a mentir, para tomar posse da riqueza. Na riqueza, a pessoa se envaidece e se acha a tal. Foi o caso de Salomão. Salomão era um homem riquíssimo, mais rico do mundo, mais sábio, mas, mesmo assim, com toda a sua riqueza, com toda a sua sabedoria, com todo o seu poder, ele caiu feio. Ele caiu feio. E a gente já sabe da história de Salomão. Mas é uma coisa assim muito interessante que quando, olha só a sabedoria de Agur, ele não queria nem pobreza, e ele disse aqui, não me deixa empobrecer para que eu não venha ter que roubar. Não me venha enriquecer para que eu esteja farto e venha perguntar: quem é o Senhor? Quem é que me deu isso tudo? Fui eu, foi a minha força, foi a minha sabedoria, foi a minha capacidade, minha esperteza. Não, ele diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Caráter, diz respeito a caráter. Não me deixe nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto, não te negue, quer dizer, na riqueza, né? Estando farto, não venha te negar. E venha dizer: quem é o Senhor? Não reconheço o Senhor. Porque é isso que os ricos de conhecimentos deste mundo, os ricos de dinheiro, os ricos de si mesmo, os ricos de orgulho, fazem com respeito a Deus. Quem é Deus? Olha só, eu que não trabalhasse para ver se eu ia ter isso aí. Eu tenho essa riqueza toda, sabe por quê? Porque eu sou melhor. É isso aí. E negando o Senhor. Assim foi Salomão. Acabou caindo. Então ele diz: não me dê nem riqueza nem pobreza. Para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Olha só, o nome de Deus em vão. Quer dizer, furtando, eu estarei desagradando aquele que eu não conheço. Não sei o seu nome, não sei o nome do seu filho, mas eu sei que existe, então eu temo a Deus. Então, não importa qual a religião que você é, mas se você teme a Deus, você pode ter certeza que esse temor já vem do Espírito Santo. Não significa que você tenha o Espírito Santo, mas significa que o Espírito Santo já deu sinal para você de que você é um escolhido dele, uma escolhida dele. Você sabia disso? Você é escolhido. É claro que ele vai mostrar o caminho, vai te apresentar o filho dele e vai te dar o Espírito dele para que você venha testemunhar da ressurreição do filho dele aqui na terra. Ele vai fazer coisas extraordinárias com a sua vida.
desde que você mantenha esse perfil, esse caráter, tipo o caráter de Agur. Isso é muito forte. Muito forte. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a riqueza, nem a pobreza. Nem a pobreza, nem a riqueza, melhor dizendo. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue. E venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Minha amiga, meu amigo, amanhã falaremos mais a respeito desta oração de Agur, que é o segredo de uma pessoa bem-aventurada. Isso aqui, Agur reconheceu que era um homem o mais bruto, mais ignorante dentre os homens, diria eu. Mas ele era um homem sábio, ao mesmo tempo sábio, humilde, e obviamente tinha a revelação divina com ele, a sabedoria de Deus. É isso que Deus quer fazer com você. Olha só, Agur não está listado como um hebreu, mas o que ele falou, o que ele escreveu, o que ele disse está registrado no livro de Provérbios, junto com os escritos do rei Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo. Amanhã estaremos falando mais sobre isso. E não se esqueça, não importa a sua religião, se há temor dentro de si, você pode ter certeza, é o Espírito de Deus que já está tocando em você, encaminhando você para a fé cristã pura, verdadeira. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.